Agora tá, isso. Então, vamos começar? Vamos começar? Deixa eu fazer a apresentação primeiro, Tauana. Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de junho de 2021, às 10 horas da manhã, estamos reunidos aqui para a defesa de estágio da aluna Tauana Lopes Daminelli. Estão presentes, então, a banca, composta pelo professor Nestor, a coordenação de extensão, a aluna Tauana, e eu, professora Eliette, orientadora. De antemão, eu gostaria de agradecer ao professor Nestor por ter aceito o convite de participar da banca da Tauana, agradecer também a presença dos demais presentes, amigos da Tauana. Tauana, tu tens aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Defesa de estágio do curso Técnica em Agropecuária, Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Estagiária, Tauana Lopes Daminelli. Orientadora, Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. Banca, Nestor Pazinhagem. A identificação da empresa. O nome fantasia é Prefeitura Municipal de Sombrio, Santa Catarina. O endereço completo é Avenida Nereu Ramos, número 861, Centro de Sombrio, Santa Catarina. CNPJ 82 963 216/000117. O supervisor de estágio foi Valmir Daminelli, área de atuação de engenheiro agrônomo. O período de realização do estágio foi de 2 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020, com uma duração de 184 horas. Histórico da empresa. O município de Sombrio tem cerca de 30 mil habitantes e localiza-se às margens da BR-101, no extremo sul catarinense. Sua emancipação ocorreu em 30 de dezembro de 1953. Na economia, destaca-se os setores das confecções, calçados e cerâmicas. Na área agrícola, destaque para o maracujá, o arroz, o fumo e a banana. Na primeira imagem, a gente tem a vista aérea da cidade e na segunda, o centro da cidade. A infraestrutura física atual. A Secretaria da Agricultura localiza-se anexa à garagem da Prefeitura, que fica atrás da Prefeitura. Aqui na primeira foto a gente tem a Prefeitura Municipal e na segunda foto a garagem. Aqui é a Secretaria da Agricultura, que é composta por 2 salas e um banheiro. As salas são divididas pelo médico veterinário, o engenheiro agrônomo, o secretário da Agricultura e mais um auxiliar administrativo. No entanto, como os trabalhos eram feitos mais em campos, não se permanecia muito tempo no escritório. Os serviços ofertados pela Secretaria da Agricultura são a assistência técnica aos produtores, a coleta de solo, medições do pH da água usada para consumo e aluguéis de máquinas agrícolas. A assistência técnica aos produtores foi feita principalmente no maracujá, na época de estágio, porque era a cultura que estava presente na época. O maracujá é muito importante para a agricultura do município, com cerca de 400 hectares plantados e cerca de 150 famílias com propriedades familiares. O maracujazeiro azedo foi utilizado aqui na região com o nome científico Passiflora eduliscimos. No entanto, o maracujá é cometido por alguns problemas fitossanitários, como pragas, fungos e vírus. Aqui a gente tem 2 fotos de uma propriedade com a plantação sadia de maracujás. Dá de ver que aqui tem uma alta produtividade e não está com doenças nessa plantação. A virose. A virose é causada pelo vírus Coupea Aphid-Borne Mosaic Virus, CABMV. A transmissão ocorre por meio de pulgões. Na realidade, os pulgões não gostam do fruto do maracujá, no entanto, eles vão experimentar para obter como alimento e acabam transmitindo o vírus. A transmissão é grande porque eles fazem isso em vários frutos. Os sintomas da virose são o endurecimento do fruto e deixando eles deformados e pequenos, com um aspecto não comercial, dificultando a venda. A prevenção é usar mudas sadias e fazer os tratos culturais corretamente. Em alguns casos, pode ser feita a erradicação da planta. Como é um vírus, não tem um defensivo diretamente para a plantação. Aqui é possível ver o maracujá cometido pela virose, com os frutos bem deformados. A verrugose. A verrugose é causada pelo fungo Cladosporium herbarium. Ela ocorre em temperaturas amenas, de 15 a 22 graus. Por isso, não foi muito encontrada na época de estágio, que foi feito em janeiro, com temperaturas bem altas. Os sintomas da verrugose é que ela pode atacar todas as
a todas as plantas com manchas negras, principalmente nas folhas mais novas, que futuramente podem necrosar e cair. O controle é feito com defensivos. Alguns utilizados eram o Tutor ou o Amstar Top. Aqui na imagem a gente pode ver a verrugose e também aspectos da virose. Ali onde ele está mais deformado é a virose e essas manchinhas são a verrugose. A antracnose do maracujá é causada pelo fungo Coletrotil gloesporoides, em temperaturas quentes, ou seja, foi muito encontrado na época do estágio. Os sintomas são manchas pardas irregulares que podem causar por toda a planta, como aqui na imagem, está vendo uma mancha bem grande, ao redor tem umas menores, mas ela pode cada vez mais aumentar. O controle é feito com defensivos, como o Tutor e o Amstar Top também. O percevejo. O percevejo do maracujá foi o mais encontrado como o Diactor bilineatus. Ele ataca tanto as ninfas e adultos. As ninfas vão sugar os botões florais do maracujá e os adultos vão atacar toda a planta, em qualquer estágio da planta. Os sintomas são, aqui pode ver na primeira foto, o fruto fica mais murcho e fica com aspecto também não comercial e pequenos. E na última foto a gente consegue ver os percevejos. O controle é feito com inseticidas para os percevejos, como o Provado 200SC, ou também pode ser feito a manutenção da cobertura vegetal próxima à plantação, por meio de roçadas. A Cooper Sombrio. A Cooper Sombrio é uma cooperativa que localiza-se no Parque das Avenidas, aqui no município de Sombrio. Ela fica sediada em um local que é oferecido pela Prefeitura Municipal. A comercialização dos alimentos são de alimentos provindos da agricultura familiar do município, e seu principal comprador é a Prefeitura também, que pega esses alimentos e utiliza nas merendas escolares. Mas também é vendido para mercados próximos da região e também para o varejo, com preços mais acessíveis. Os lucros para os agricultores são cerca de 60%, com o valor obtido com a venda volta aos produtores. Aqui na primeira imagem a gente tem a venda ao varejo, e na segunda imagem a gente aparece uma câmara fria, que é onde os alimentos que não vão ser vendidos diretamente e rapidamente ficam ali para ficarem mais conservados. A coleta de solo. A coleta de solo foi realizada com um trado holandês em uma área de 1 hectare com 8 amostras, coletadas em zigue-zague. Primeiramente, a gente retirava a cobertura vegetal do solo, cerca de 4 centímetros. Depois era feita uma perfuração no solo com um trado com cerca de profundidade de 20 centímetros e era retirada uma subamostra. Depois de ter retirado essas 8 subamostras em zigue-zague por todo o hectare, elas eram misturadas, destorradas e deixadas para secar naturalmente por uns 2 dias, já que a coleta foi feita em um dia mais úmido. Se não fosse um dia tão úmido, não era necessário deixar secar por tanto tempo assim. Depois, essa amostra seca era encaminhada para a EPAG, já que a agricultura não faz a análise do solo, mas depois o produtor poderia entrar em contato com a prefeitura, que eles faziam a orientação. Aqui na primeira imagem a gente tem o trado holandês, fazendo a perfuração, ali a gente está retirando a primeira subamostra, e na terceira imagem ali a foto está sendo estorroada, o solo, e deixando para secar naturalmente na sombra. Medições do pH da água. Foi utilizado o pHmetro para medir a água. Primeiro, a gente pedia um copo com água utilizada para consumo na propriedade e era colocado o pHmetro na água e, após alguns segundos, já tinha o resultado. A gente fez esse procedimento em 2 propriedades. Todas as 2 propriedades, o resultado deu abaixo do esperado, deu um pH muito ácido para consumo. Então, o recomendado era comprar água para consumo, já que a prefeitura não fazia o tratamento dessa água. As águas que deveriam ser compradas deveriam ter um pH neutro a levemente alcalino, entre 7 e 8. As minhas considerações finais são: a assistência técnica na agricultura familiar é de extrema importância porque ajuda a elevar a produtividade do agricultor e elevando, assim, o seu lucro. E já que a cultura do maracujá é muito importante, é a principal base de sustento para mais de 150 famílias no município. Então, a agricultura é super importante. Obrigada pela atenção. Dúvidas? Obrigada, Tauana, por sua apresentação.
Antes de eu passar para os questionamentos do professor Nestor, eu gostaria de saber se algum dos colegas tem alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar à vontade. Eu só queria saber quantas propriedades, mais ou menos, vocês visitaram durante o estágio? Durante todo o mês que a gente fez o estágio, a gente visitou cerca de 15 propriedades, mais ou menos. Mais alguém? Então, se não há demais questionamentos, eu passo então agora para o professor Nestor. Tá bom, bom dia a todos então, novamente. Inicialmente, fico muito grato pelo convite que me foi passado para participar da defesa de estágio da Tauana. Sempre para quem participa, né, para nós também, embora sejamos professores, sempre um aprendizado, né, porque a gente acaba até muitas vezes conhecendo um pouquinho mais a realidade de alguns lugares em função da participação que a gente vem tendo no decorrer dos anos nas defesas de estágio. Então, engana-se quem pensa que o professor não aprende, o professor também aprende como aluno. Isso é também uma constatação, né? Bom, Tauana, a gente sempre, como membro da banca examinadora, pode ser até que em alguns momentos a gente acaba levando mais em consideração, desculpa, ou colocando alguns aspectos que a gente ficou em dúvida, ou colocando algumas necessidades de correção, e às vezes a gente acaba até mesmo esquecendo de elogiar, né, algumas situações. Então, primeiramente, assim, eu penso que o teu trabalho está bem descrito. Algumas correções eu vou te passar no decorrer, que eu fiz no decorrer do texto. Eu vou encaminhar, assim que terminar a apresentação, ao teu e-mail e ao e-mail da professora Eliette. Tá? A partir daí, na verdade, todas as correções que estão ali colocadas são sugestões, tá? E aí cabe a você, juntamente com o orientador, ver se é necessário, se é plausível a necessidade de fazer algumas correções que estão ali propostas diretamente no texto. Todas as correções que eu fiz, elas estão marcadas com letras de cor vermelha, então fica fácil para você visualizar. Às vezes, por exemplo, só para te deixar mais claro, né? Quando tem uma palavra, duas palavras sequenciais e há uma vírgula, por exemplo, se eu colocar só o na vírgula, é bem possível que a pessoa acabe não vendo. Então, muitas vezes, nesses casos, o que eu fazia? Eu grifava a primeira palavra e a segunda palavra para mostrar que no meio dela tinha uma vírgula que não foi colocada. Então, quando tem esses casos, né, quando tem mais palavras vermelhas, mas as palavras já tinha escrito. Não, na verdade, era uma tal vírgula que estava faltando, por exemplo. Então, todas as partes do texto, elas foram marcadas, então, com letras de cor vermelha, as 15 alterações, tá? Uhum. Bom, eu vou partir inicialmente do teu resumo. Eu fiz aqui alguns adendos, né, principalmente no início da descrição do resumo, para ficar bem mais claro do que se trata esse trabalho, né, porque você começa relatando das atividades desse trabalho feito na Secretaria Municipal de Agricultura. Durante me falha a memória, tinhas colocado que era o estágio, né, mas como existem vários tipos de estágio, eu fiz menção ao estágio curricular supervisionado. Esse é o termo correto do teu estágio, porque existem outros estágios que podem ser feitos, extracurriculares, que tem outra denominação. Então, eu fiz também essa mensuração no próprio resumo, em outras partes do teu texto também, e me referindo que estágio, ele é um pré-requisito para formação, né, como técnico em agropecuária, no curso técnico em agropecuária promovido pelo IFC Campo Santa Rosa do Sul. Então, eu fiz um pequeno adendo adicional ali, no resumo, que é justamente para esclarecer ou variar a parte inicial
que tem que deixar bem claro de que se refere desse trabalho, né? Ele se refere a um estágio feito como requisito a conclusão do técnico em agropecuária do curso feito no Campo Santa Rosa do Sul, realizar a Secretaria Municipal de Agricultura e assim por diante, tá? Então, tem algumas correções e eu vou te passar depois também por e-mail. Em relação às palavras-chave, tá? Elas não devem ser repetidas no texto, tá? Então, eu fiz algumas modificações, então, tudo que está no resumo, em princípio, não entra como palavra-chave. Então, você tem que usar outras palavras que não constam no próprio resumo. Sobre a lista de figuras, tá? Eu peço depois que você dê uma olhada no decorrer do texto. Aqui na lista eu não fiz modificações, mas no decorrer do texto, praticamente todas as definições das figuras, quer dizer, o título que você deu, que são bem resumidos, eu fiz modificações, tá? E aí você tem que depois passar as modificações aqui para a lista de figuras, tá? Depois eu comento um pouquinho maior as modificações que eu fiz, mas aí você tem que fazer essa revisão. Percebi também no texto que parece que é um pouco de hábito teu, assim, quando você cita Secretaria Municipal de Agricultura, quando você cita Ministério da Agricultura, que na verdade é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando você cita médico veterinário, quando você cita engenheiro agrônomo, quando você cita técnico em agropecuária, tudo isto é em letras maiúsculas, a inicial dessas palavras maiúsculas, tá? Então, eu fiz também algumas correções ao longo do texto, talvez alguma outra tenha me passado, mas todos esses textos, todas essas palavras, elas têm que ser colocadas em letras maiúsculas, tá? Porque se referem a uma profissão, se referem a um órgão, no caso, secretaria, tá? Então, elas têm que vir todas com letras maiúsculas. Deixa eu ver o que mais. Pulei agora, desculpa, deixa eu só... Estava na sequência aqui. Uma pergunta inicial que eu quero te fazer é porque, basicamente, o teu trabalho, até pela tua própria defesa que tu fizeste, tu te referiu, basicamente, à cultura do maracujá. Tá? E até no próprio texto, tu relatas de que, durante o período de vigência do teu estágio, era a cultura que tinha mais atividades no município. Eu te pergunto uma coisa. Além do maracujá, né, tu disseste há pouquinho que tu visitaste 15 propriedades. Em todas as 15 propriedades que foram visitadas, se referiram à cultura do maracujá ou teve situações diferentes que aconteceram que por enquanto, você não relatou? Não. A pergunta vai no seguinte sentido de... Porque se você, por exemplo, visitou outras culturas ou teve outras vivências, é interessante que também sejam citadas. Você não precisa fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo, da cultura do milho, se você visitou, por exemplo, uma lavoura de milho, por exemplo. Não é essa necessidade. Mas o relato de que você visitou propriedades com culturas, né, mesmo que elas sejam diferentes do maracujá, é bom que seja citado. Eu não sei se isso aconteceu ou não. A gente visitou, dentre todas as 15, a maioria era só maracujá, e tinha algumas que eram maracujá e pitaia também, mas foram bem poucas, a maioria era tudo, e nessas que tinham maracujá e pitaia, o principal ainda era o maracujá. Certo. E além de pitaia, nenhuma outra cultura mais diferente que você visualizou nessas visitas? Não como para revender, assim, né? Tipo, tinha algumas que a gente visitava, por exemplo, que tinha algumas frutas, assim, mas era mais para subsistência mesmo, assim, para o próprio consumo, não para vender, assim, para o mercado. Tá, e sobre pitaia, teve em alguma dessas visitas que tinha pitaia, teve alguma dúvida, quer dizer, do produtor ou um aconselhamento técnico que ele queria saber sobre a cultura da pitaia? Não que eu me lembre muito, assim. A maioria era só mostrando mesmo como é que estava a produtividade dele da pitaia, mas sobre doenças, essas coisas assim, não
não houve perguntas. Assim. Certo. Tá bom, deixa eu continuar no texto aqui, que eu tenho mais aqui no decorrer. Eu acho que eu não estou bem lembrado, né? Tem algum lugar aqui que eu estava olhando isso. Eu acho que, porque lá trabalham um médico veterinário também, né? Sim. E durante o teu estágio, você só foi acompanhada pelo engenheiro agrônomo. Você em nenhum momento acompanhou, por exemplo, a médica veterinária em alguma atividade? Não, acompanhei. Quando o engenheiro agrônomo ficava, às vezes, ali no escritório, às vezes eu ia junto para acompanhar as outras estagiárias que tinham feito na área do médico veterinário, mas foi bem pouco, a maioria foi com o engenheiro agrônomo. Sim, e por exemplo, que atividade você acompanhou com a médica veterinária? Com o médico Você conseguiu veterinário, acompanhar? a gente viu sobre algumas doenças nas patas, foi visto nos cascos dos animais, e também sobre, agora eu não me lembro do termo certo, mas era que depois que algumas vacas tinham parido, elas tinham, às vezes ficava um pedaço assim da placenta, daí eles faziam essa retirada, foi basicamente isso que eu vi. Uhum. Eu acho interessante, embora eu, provavelmente, claro, você vivenciou mais uma cultura específica que foi do maracujá e trabalhou mais diretamente com o engenheiro agrônomo, tranquilo. Uhum. Então, é normal, a gente acaba citando aquilo que a gente mais faz no decorrer do estágio. Mesmo assim, Tauana, eu sugiro, tá, que você coloque dentro das suas atividades realizadas, talvez você criar algum título assim, aí eu tenho que pensar depois com mais calma, mas acompanhamento de atividades com a médica veterinária, enfim. E aí você cria esse pequeno subtítulo, certo? E que você sugira que você relate, né? Que durante o estágio foi possível, em um ou dois momentos, aí você pode citar isso, acompanhar algumas atividades práticas junto com a médica veterinária, e nesses momentos foi visualizado tal situação que você me relatou agora, e foram tomadas tais e tais providências, né? Isso talvez aí uns 2, 3 parágrafos você já basicamente consegue citar ou descrever essas atividades. Porque eu acho interessante, Tauana, porque senão a ideia de quem, por exemplo, um dia for fazer um estágio no mesmo local que vocês, vai ter, se ler o teu relatório, vai entender que você basicamente trabalhou só com maracujá, certo? E eu imaginava que você tivesse feito alguma coisa adicional, porque é normal isso, né? Mas é bom que também você relate, mesmo que isso aconteceu num ou dois dias só, mas e também você não precisa fazer uma revisão bibliográfica extensa, nada, faça aí 2, 3 parágrafos relatando que você participou de tais e tais atividades, e aí você coloca ali basicamente o que foi recomendado pela médica veterinária, né, situações vivenciadas aí nessas visitas. Ok? Uhum. É bom. Deixa eu voltar aqui para o texto. O que eu te referi antes ali da melhor descrição das figuras, por exemplo, na primeira figura você colocou assim, maracujá com sintomas de virose, tá? Então ficou essa frase curta. Então eu fiz a descrição diferente, eu coloquei frutos de maracujá azedo, né, ou maracujá amarelo, que são duas denominações que se chamam, com sintomas de virose causada pelo vírus Cowpea Borne Mosaic Virus, em pomar localizado aí eu vou tracejado, eu não sei em que localidade isso foi visualizado. Você não deve, no relatório, descrever assim, localizado na propriedade do fulano de tal. Não é essa a intenção e nem se deve fazer isto, tá? Mas, assim, colocar que é de um pomar localizado, sei lá, na Vila Boa Esperança, enfim, uma localidade, um bairro, uma vila, sei lá. Então, é importante colocar isto, localizado né, no município de Sombrio, 2020, certo? Então, acho que tem umas 3 ou 4 figuras que ficou faltando dizer aonde que isso aconteceu, tá? Em qual localidade, né? Não precisa dizer isso, nada disso, nem nome da pessoa, mas a localidade geral onde você visualizou isso. Nesse caso, dessa figura de virose, foi aonde, assim, em que localidade?
A primeira que a gente... Deixa eu voltar aqui para ver aonde foi a foto. É a primeira figura lá que você tem no relatório. Tá. Na página 12. Se eu não me engano, foi no Maracanã. A maioria das propriedades que a gente visitou foi na comunidade de Maracanã. Acho que foi. Tá. Então você coloca assim, em pomar localizado na comunidade Maracanã, em Sombrio, 2020. Tá? Então você dá uma revisada, né? Quando eu deixei assim um espaço em branco, é justamente para você citar ali a localidade, tá? Mas, óbvio, como eu falei, não cita nome de produtor, nem endereço específico de qualquer um deles. Mas, simplesmente, a localidade não é problema. É até interessante que a gente tenha essa informação. Eu fiz algumas modificações. Tem figuras aqui você colocou duas figuras lado a lado, por exemplo, a figura 3 e 4, tá? Uma de maracujá com sintoma de antracnose e depois um fruto de maracujá com sintoma de antracnose. Essas duas figuras, elas podem ter um título único, tá? Não precisa ter a figura 3 e a figura 4. As duas são figura 3, tá? Você pode colocar ali, como eu dei um exemplo aqui, frutos e folhas de maracujá azedo com sintomas de antracnose em pomar localizado em, sei lá, em Sombrio 2020, tá? Então, aí, eu acho que tem uns 2, 3 casos aí que tem duas figuras lado a lado, que você pode colocá-las no mesmo título, tá? Eu já fiz isso no próprio texto, te sugerindo isso. Que mais? Vou olhar aqui na sequência. Aqui da coleta de solos, tá? Até na apresentação, no início, tu falaste também, depois você fez o conserto na tua própria explanação. Essas 8 coletas que vocês fizeram, isso chama-se subamostras, tá? Na verdade, vocês tiram 8 subamostras e essas 8 vão compor uma amostra. Então, é uma pequena forma de diferenciar o termo. Quando a gente coleta mais de um ponto, para isso tudo se referir a uma única avaliação, então seriam 8 subamostras que vão compor, então, uma amostra final. É um pequeno detalhe que, até para o teu dia a dia, né, se você vivenciar isso de novo, diferenciar isto. E aqui no teu, tu coloca assim, a coleta de solos ocorreu em 2 propriedades agrícolas. Aí eu coloquei, localizado em e, né? Então, essas 2 localidades, da mesma forma como você falou antes dali da comunidade do Maracanã. Aqui não sei se foi no mesmo lugar, enfim, mas colocar, né, não aonde foi, em que produtor foi, não, mas a localidade onde as 2 foram coletadas. Tá? Então, elas foram coletadas em 2 propriedades agrícolas, localizadas na comunidade de tal, enfim. Tá? Então, você acrescenta. A mesma coisa, isso se refere aqui, foram realizadas medições de pH para ver a qualidade da água, de consumo em 2 propriedades. Aí eu coloquei localizadas em tracejado e tracejado. Aí depois você complementa essas informações. Deixa eu ver aqui mais. Na bibliografia tua, eu sei que tem várias ali que elas até, para nós, professores, às vezes é complicado fazer referência correta. Mas tem, e eu já arrumei dentro do teu texto e arrumei lá nas bibliografias citadas, né, vou dar um exemplo aqui, da CEPAER, Alerta Técnicos e Produtores sobre Risco de Virose do Maracujá. Se você olhar o texto, lá no final dele aparece a autora, ela chama-se Aline Lira. Então, na verdade, você vai citar Agraer, né, que é o teu termo que você citou no início, vai citar a Aline Lira, que essa é a autora. Claro que na bibliografia, lá no final, tu vai citar que é a Agraer, coisa e tal, mas no texto, você vai citar a Lira, entendeu? Não é a empresa Agraer, porque o texto tem o nome de uma pessoa específica que é a que descreveu aquele artigo, aquele material. Isso aconteceu em mais outros casos, tá? Do Agropós, da CNA, deixa eu ver o que mais. Esses 3 casos aí.
E do castanho Bruno, que você tinha colocado como Purizon, né, qual é o pH ideal para consumo d'água. Então, tem algumas modificações que eu fiz lá na bibliografia citada, tá, na forma de escrever a bibliografia, e dentro do texto eu já também fiz a alteração, para não gerar um pouco de confusão para você, tá? Então, também eu grifei com cor vermelha as alterações que eu fiz ao longo do texto. Bom, Tauana e Eliette, da minha parte não tem muita coisa a acrescentar, como eu falei, está bem descrito, né? Só peço para incluir, então, essas informações adicionais, né, essas atividades feitas fora da cultura do maracujá, e que você pode e deve citar aí um item adicional das atividades desenvolvidas, onde você acompanhou a veterinária em algumas atividades e faz um breve relato de que atividades foram, o que foi feito, o que foi recomendado, sem entrar muito em detalhes, tá? Não precisa criar 3, 4 páginas a mais, não. Cria uns 2, 3 parágrafos adicionais aí, esperando que você participou de outras atividades. Se puder fazer algo semelhante em relação à pitaia, também não vejo problema, até porque foi vivenciado durante a estágio. Então, você pode colocar ali, talvez, um pequeno subtítulo, sei lá, visitas técnicas à cultura pitaia, ou alguma coisa assim. Também relata 1, 2 parágrafos, né, adicionais ali, relatando que, além da visita técnica aos pomares de maracujá, também foram, né, em 2 momentos, em 2 localidades, enfim, visualizado a cultura da pitaia. E aí, se tu quiser colocar alguma coisa que talvez tenha sido questionado, ou simplesmente foi feita uma visualização do pomar, então faça algum comentário nesse sentido, né, porque foi também algo que você vivenciou, juntamente com todas as demais visitas técnicas que você fez às propriedades. Então, da minha parte é isso, sem muita questão adicional, tá? Depois eu te mando esse relatório com as sugestões. E, para finalizar, talvez, Tauana, claro que você trabalhou na prefeitura municipal, né? Que em princípio não é assim para empregar, né? A não ser através de um concurso público. Mas eu diria, a pergunta vai no sentido assim, o que esse estágio te abriu para você em termos de perspectivas futuras? Ou não abriu? Enfim, o que você tem em mente para desenvolver também a partir de agora? Você está te formando, defendeu, enfim, né? O que tu vislumbra, o que tu visualiza para o teu futuro profissional? Eu acho super importante esse trabalho que foi feito, né? Porque foi ido até direto ao produtor, né? Ali a gente conseguia ver como é que realmente acontecia a coisa na prática, conseguiu ver que isso ajudava eles. Apesar de eu não querer seguir nessa carreira futuramente como para a faculdade, mas eu consigo entender que isso é muito importante, assim, ajuda muito, assim, a muitas famílias e é muito importante tanto para o município quanto para as propriedades ali. E é uma coisa assim que se vê, faz a diferença de estar ali com o agricultor, conversar com eles, são pessoas simples, humildes que estão ali, são muito gente boa, assim, todo mundo. Curiosidade, o que tu pretende seguir na tua vida profissional? Eu quero fazer medicina. Legal. Tá bom. É uma opção tua e eu sempre digo assim, ó, independente, né, você fez um curso técnico, você tem uma bagagem de conhecimento, isso ninguém vai te tirar, mas independente disso, né, todos nós temos aí o caminho livre para seguir, mas o que eu acho muito importante e que eu fico contente em ouvir de ti, é que você vai continuar seguindo a tua vida, você vai estudar um pouco mais, vai se aperfeiçoar, e eu acho que esse é o caminho que todos nós devemos continuar seguindo. Então, parabéns. Sucesso, eu sei que não é uma coisa tão fácil estar no curso de medicina, né? Mas eu torço por você e espero que consigas, de fato. E não esqueça de nos avisar futuramente. Consegui passar. Obrigada. Estaremos muito contentes, com certeza. Da minha parte é isso, professora Eliette e Tauana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade em contribuir com o trabalho. Obrigada, professor Nestor, por suas considerações. Com certeza nós vamos
realizar essas modificações que vão melhorar o trabalho da Tauana. Tauana, parabéns pelo teu trabalho. Eu deixo novamente, antes de você fazer os teus agradecimentos, eu vou deixar, se algum colega quer falar alguma coisa, quer perguntar algo, se sente à vontade agora, senão eu já passo a palavra para ti. Uhum. Não? Todo mundo quietinha? Tauana, então eu passo a palavra para você fazer os teus agradecimentos antes da gente fazer o fechamento da tua nota, tá? Tá. Meus agradecimentos, eu quero agradecer primeiramente a minha família, que sempre me apoiou e sempre me deu força para continuar, seja em qualquer assunto da minha vida que eu queira seguir, eles sempre estavam me apoiando. Quero agradecer a minha turma, a família A, né, foram muito importantes para mim, todo o companheirismo, principalmente as minhas amigas, né, as minhas melhores amigas da sala, que com certeza com elas esses 3 anos foram muito mais especiais e importantes, são pessoas que quero levar para a vida toda. E agradecer também a minha parceira de estágio, a Victoria, que tornou o estágio ainda mais especial. Agradecer também a professora Eliette, que aceitou ser minha orientadora, né, por toda a paciência, com os prazos de entrega e tudo mais. E ao professor Nestor, que apesar de eu ter só um mês de aula com ele, por causa da decorrência da pandemia, consegui ver que ele é um excelente profissional. E agradecer por ter aceitado fazer parte da minha banca. Obrigada, Tauana. Parabéns pelo teu trabalho. A gente deseja aí a você muito sucesso nas tuas escolhas, na tua futura vida profissional, pessoal. Nesse momento também desejo muita saúde, né? Que a gente precisa disso, que logo, logo a gente possa se encontrar novamente, conversar, né? Trocar ideias, e aí você poder nos contar o que você está fazendo. Dizer a você que o IFC vai estar sempre de portas abertas, tá? Para receber vocês e desejar aí sucesso sempre, tá? Obrigada. Nesse momento, então, eu vou pedir para que todos se retirem, só fica, então, o professor Nestor e eu para a gente fazer o fechamento da sua nota, tá? Tudo de bom. Depois eu te mando um WhatsApp te passando as notas, e aí você realiza as suas considerações, as suas correções a partir das considerações do professor Nestor, tá bom? Tá bom, obrigada.